Queridos, é sempre uma alegria poder falar da palavra de Deus. Ela é que norteia a nossa vida. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. Ela é aquela âncora que nos auxilia nos momentos mais turbulentos da nossa caminhada. Por isso que quando nós temos a oportunidade de abrir a palavra, há sempre uma expectativa de que algo sobrenatural vai acontecer. Não é porque eu estou aqui, não é porque nós estamos num lugar como esse, mas quando a palavra de Deus é aberta, o Espírito Santo fala. E quando o Espírito Santo fala, coisas extraordinárias acontecem. Eu não sei qual é a sua expectativa ao entrar aqui hoje à noite, mas eu quero aumentar o seu nível de expectativa, porque não importa qual seja a sua necessidade, Deus vai supri-la em Cristo Jesus. Não há por que ficar abatido, não há por que ficar desanimado, não há por que você hoje pensar em desistir. Deus vai te levantar hoje à noite e você vai sair daqui renovado, animado, encorajado, desafiado. Você vai sair daqui igual o Red Bull, com asas, porque a palavra de Deus vai te levar a levantar altos voos. Amém? Eu queria convidar você a pegar a sua Bíblia, por favor, e mesmo assentados, mas reverentes perante a leitura da palavra, quero convidá-lo a abrir na segunda carta de Paulo à igreja em Corinto, segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1 ainda. Eu quero falar um pouquinho sobre como vencer as crises da vida. Fala de crise, aliás, a palavra mais usada ultimamente é a palavra crise. Crise, luta, desafio, problema, adversidade. E eu quero te desafiar hoje a voltar os teus olhos para esse texto, aonde o próprio apóstolo, o apóstolo Paulo, escreve à igreja em Corinto, falando de uma realidade que ele enfrentou. Eu tenho descoberto que a melhor maneira de você aprender a vencer crises é olhando para quem já venceu crises. Há uma frase que Dr. Myles Munroe, saudoso, morto há tão pouco tempo, mas já gerando tanta falta, ele dizia o seguinte: se você quiser aprender a matar gigantes, ande com matadores de gigantes. Se você quiser aprender a vencer crises, caminhe e conheça pessoas que já venceram crises. Tanto é que no início desse texto, a gente vai ver de que ele diz que nós consolamos com as consolações que fomos consolados. Você vai ter muito mais facilidade para ajudar alguém a atravessar uma crise específica se você já atravessou e venceu. A maior testemunha da graça e do poder de Deus é você mesmo. É você olhar para uma pessoa que está passando uma luta, prestes a desistir, e dizer para ela: olha para mim, eu venci. O que você está atravessando, eu já atravessei. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Paulo escreve essa carta e ele começa a citar esse momento específico da sua jornada ministerial. E nós vamos ler apenas do verso número 8 ao verso de número 11. E vou pedir, por favor, que você, durante a ministração, não feche a sua Bíblia não, tá bom? Nós vamos caminhar durante o texto e nós vamos caminhar versículo a versículo, aprendendo alguns princípios que eu tenho certeza absoluta vão te ajudar a enfrentar qualquer que seja o momento que você está enfrentando de luta e de crise hoje à noite. Você pode dizer amém para isso? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós,
com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Você pode curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. Pedimos que ela venha agora e fale ao nosso coração. Que o Senhor vá de encontro à realidade e à necessidade de cada pessoa que aqui entrou. Eu não consigo enxergar todo mundo, mas o Senhor vê a cada pessoa neste lugar. As necessidades, as lutas, as crises que cada um enfrenta, tu as conheces. E agora, Espírito Santo, fala conosco, para que ao final desse tempo juntos saiamos daqui com a nítida impressão e certeza de que Deus visitou o seu povo. Nós assim oramos no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem servimos. Amém e amém. Se tem uma coisa comum para todo mundo, é luta. Você pode perguntar para quem está do seu lado, ele pode estar engomado, vestido, cheirosinho, passou perfume, mas todo mundo aqui enfrenta lutas. As lutas fazem parte da jornada da vida. Aqui uma certeza que não pode ser questionada, que é de se você não estiver enfrentando uma luta hoje, não se preocupe, você vai enfrentar uma daqui a pouco. Eu não estou querendo te desanimar, eu não estou querendo te desencorajar, eu só estou querendo te alertar, porque as lutas fazem parte da jornada. O apóstolo Paulo mesmo escreve inúmeras vezes sobre situações que mesmo pregando o evangelho, ele precisou enfrentar. Ele foi apedrejado, ele foi açoitado, ele precisou sair escondido e fugido de uma cidade ao pregar o evangelho, perseguido por anunciar a palavra de Deus. As lutas fazem parte da nossa caminhada. Eu tenho lutas, você tem as suas lutas. Agora o problema não são aquelas lutas que fazem parte do cotidiano. Porque o brasileiro e luta é quase que sinônimo. Brasileiro e luta, esse é um povo guerreiro. Tem luta que a gente está acostumado com ela. Por exemplo, vencer um mês com salário mínimo. Irmão, você tem que ser guerreiro. Fala a verdade. Não é brincadeira não. A luz subindo, a água acabando e a conta subindo. E o salário, ó o salário. E a gente tendo que enfrentar, não estou falando dessas lutinhas não, de filho resfriado. Ai, pastor, ora por mim, que meu filho está gripado. Amém, mas vai ficar outras vezes, viu? Deus te abençoe. A gente ora agora, febre, dá um Tilenol para a criança, passa. Eu não estou falando desse tipo de problema e luta. A situação complica quando a luta se torna numa natureza maior do que aquilo que a gente tem condições de enfrentar. O apóstolo Paulo faz questão de enfatizar ao escrever essa carta sobre um aspecto de que ele não queria que a igreja em Corinto ignorasse a natureza da tribulação. Porque a tribulação ela tem várias naturezas. Tem tribulações de ordem física, tem naturezas de ordem emocional, tem tribulações de natureza que são financeiras, tem tribulações de natureza espiritual. São várias naturezas de tribulação. Porque nem tudo na vida é causado de tribulações por questões espirituais. Não, é verdade. O diabo leva culpa de algumas coisas que ele não tem culpa nenhuma. Tem muito problema que você está enfrentando. Se você já leu Lamentações capítulo 3, o profeta diz o seguinte, que o homem se queixa dos seus próprios pecados. Tem muita coisa aí que você está pedindo e reclamando, querendo repreender o diabo. Você devia ir na frente do espelho e se auto-repreender. Eu te amarro agora em nome de Jesus. Porque não é brincadeira não. Tem gente que cria problema e põe a culpa no diabo. Tem natureza de tribulação que o diabo não precisa pôr a mão. Você se complica sozinho. Aliás, ele tem medo de pôr a mão, que ele tem medo de atrapalhar. Não deixa ele sozinho, que ele se arrebenta sozinho esse aí. Esse não precisa fazer nada, pastor.
Esse aí vai o diabo dizer, ele olha para os principados e potestades e diz uma ordem no inferno, não atrapalha. Não atrapalha, porque esse se arrebenta sozinho. Verdade ou não? Tem naturezas de tribulação que são causadas por a nossa inconsequência. Gente que reclama de situação que você se envolveu. Você é que se meteu nessa confusão toda. Está orando aí para que Deus pegue fogo lá no Serasa. Senhor, manda um fogo, um anjo, com a espada de fogo, lá no Serasa, para queimar todo. Meu nome está sujo, pai. Queima tudo. Aquela conta que está nas Casas Bahia, pai. A central de dívida. Que queime agora para a glória do teu santo nome. Eu já vi crente orando assim. Pastor, ora para que tudo queime. Eu quero que o arquivo todo queime, pai. Para que o teu nome seja glorificado. Cria vergonha. Tem situação e tribulações que a gente enfrenta, que você é que se meteu nela. É briga, às vezes casais vivem crises matrimoniais. E a culpa não é porque eu tenho um levante das trevas contra você, não. É que você é um chucro mesmo. Você é mal educado, você trata a tua mulher mal. E não há anjo no céu que ajude. Deus quer abençoar a sua casa, é você que atrapalha. Tem diversas naturezas. Agora o problema é quando uma tribulação e uma crise se torna maior do que aquilo que eu consigo enfrentar. Porque tem coisa que a gente tira de letra, verdade ou não, gente? Tira. Tem alguns problemas que a gente já fica até acostumado com eles. E isso aí, já enfrentei outras vezes, vai passar. Ah, essa situação, já enfrentei também, vai passar. O problema aqui é que o apóstolo Paulo enfatiza um tipo diferente de problema. Porque tem situações na vida que nós não temos condições de enfrentá-las segundo a nossa própria força. Não tem. Tem situações que surgem, que geram esse mesmo tipo de sentimento que foi gerado no coração do apóstolo Paulo. Agora eu quero que você preste muita atenção. Se o apóstolo Paulo, que era um homem diferenciado, escreveu metade do Novo Testamento, explicou a igreja, toda a eclesiologia que se encontra no Novo Testamento, é Paulo que apresenta. É ele que explica questões de dons, hierarquia dentro do corpo, como é que funciona, quem deve respeito a quem, como é que deve funcionar. É Paulo. Agora, se um cara como este, o suprassumo, chega numa situação aonde ele mesmo reconhece que a luta é acima das suas próprias forças. Eu já enfrentei situações acima das minhas próprias forças. Talvez você tenha entrado aqui hoje à noite, enfrentando uma tribulação e uma situação que é maior do que aquilo que você pode suportar. Tem situações assim. É uma crise que chegou, é um problema no casamento, é um diagnóstico que chega, você não esperava. É uma notícia contrária da perda de um ente querido. 3 anos atrás, fomos surpreendidos com uma fatalidade dentro da nossa casa. Meu irmão mais velho descobriu uma dissecção da aorta, começou a fazer alguns exames, chegou a fazer uma cirurgia, mas teve um rompimento abrupto da aorta. Se tem médico aqui, sabe do que eu estou falando. Não dá tempo de fazer nada, porque a aorta é a artéria principal que bombeia do coração sangue por corpo todo. Depois que ele faz uma cirurgia num leito de UTI, num hospital na cidade de Campinas, morre. Deixa 2 filhas. Luta. Tem situações que vêm que nós achamos que não vamos conseguir atravessá-la. Tem pancada que vem na ponta do queixo, que a gente acha que não vai conseguir ficar de pé. Não importa o tamanho que você tenha, todo mundo aqui tem um limite.
Você pode se achar forte, você pode se achar o cara. Não, eu sou emocionalmente saudável. Eu sou espiritualmente maduro. Não, eu conheço. Meu irmão, todo mundo aqui tem limite. O copo de todo mundo aqui tem uma hora que entorna. Não vem com essa conversa de dizer que não. Eu não, pastor, eu sou assim, olha, eu fico até com medo que eu durmo com o pé amarrado no pé da cama. De tão espiritual que eu sou, eu tenho medo de subir e ser trasladado enquanto eu durmo. Eu tenho que dormir, eu durmo amarrado. Eu amarro uma corrente no pé da cama, porque olha, eu sou tão espiritual. Eu fico orgulhoso da minha espiritualidade. Eu olho para mim mesmo e digo, Deus, como é que o Senhor podia fazer uma pessoa tão boa quanto eu? O Senhor caprichou. Porque tem gente que se acha. Você conhece gente que se acha? Não fala, vai que ela está sentada do seu lado. Aí complica a amizade, vai por água abaixo, já era. Tem gente que se acha. Todo mundo tem um ponto de tensão aonde ele acha que não vai dar mais. Talvez você esteja aqui enfrentando uma situação no seu matrimônio. Você já enfrentou outras crises. Você já enfrentou outros problemas. Você já enfrentou outras brigas. Mas a situação criou uma intensidade tão grande que você chegou aqui a ponto de dizer, não aguento mais. Não aguento mais. Você pega um profeta como Elias. O homem que orava, não chovia. O homem que orava, voltava a chover. Um homem que vai restaurar o altar do Senhor, ele ora, cai fogo do céu. Ele pega e passa a fio de espada todos os profetas de Baal e restaura o culto de adoração na nação de Israel. Aí vem a carta de uma mulher. Uma mulher. E diz, amanhã, a estas horas, a tua cabeça vai rolar. Sabe o que Elias faz? Desmonta, porque o que precisa para alguém que parece estar de pé desmontar, às vezes, é uma gota d'água. Eu estou aqui diante de um psicólogo. A linha é muito tênue. O camarada está emocionalmente estável, vem uma notícia e desmonta. Meu irmão, o cara acabou, viu o fogo cair do céu. Você já imaginou? Você está ali orando, vem fogo do céu, um Pentecostes, você passa no fio, é o fogo pentecostal. Você fala, meu Deus, o que é isso? Ele corre para alcançar a carruagem de Acabe. Vem uma carta. Ele vai para debaixo de uma árvore. E diz assim, chega, não aguento mais. Eu não sou melhor do que os meus pais, me mata. Se tem um momento de desespero, é quando a pessoa desiste da vida. Ele pede para morrer. Todo mundo. Elias teve, nós temos os nossos momentos de tensão extrema. Paulo está falando de uma experiência pessoal. Eu cheguei a ponto de desesperar até da própria vida. Você já enfrentou situações assim? Você está enfrentando situações assim? Aonde você já chegou à ponta do desespero? Conversava aqui com o pastor Odilton. A palavra grega usada para desespero é sem saída. Uma pessoa desesperada é a mesma coisa que uma pessoa sem, não tem mais o que fazer. Não tem mais para onde correr, eu não tenho mais a quem recorrer. Eu não tenho mais a quem pedir ajuda. Eu não sei mais o que fazer. Eu já fiz de tudo. Eu já bati em todas as portas. Eu já me esforcei. Eu já fiz terapia. Eu já fui no monte. Eu já fiz aliança de fé. Tudo que você imaginar. Chega um ponto em que você vê o tamanho da crise, que você acha que não tem saída. Você desespera da própria vida. Você acha melhor largar a esposa? Você acha melhor abandonar o marido? Você acha melhor abandonar um sonho? Você acha melhor desistir de tudo? Porque ele chegou num ponto onde eu não aguento mais. Quantas vezes um dia eu estava assistindo uma reportagem, se não me falha a memória, foi Profissão Repórter. Fizeram uma reportagem com andarilhos
nas rodovias do Brasil. Não sei quantos assistiram. E os repórteres, esses meninos, jornalistas novos, que são orientados por aquele repórter mais velho a fazer esse tipo de reportagem, cada um deles é enviado a um canto do Brasil, identificar esses andarilhos e tentar descobrir a história por detrás daquele homem. Impressionante. Todos os casos precedidos por um trauma extremo. Teve um deles que me chamou a atenção. Ele disse assim: quando é que começou a sua aventura nas estradas? Ele diz: um dia eu descobri que a minha mulher me traía. Nem para casa eu voltei. Saí do trabalho, comecei a caminhar. Sabe quantos anos faz que eu caminho? 10 anos. Nunca mais falei com os meus filhos, nunca mais tive contato, porque todo mundo tem um ponto de tensão extrema, aonde você chega a ponto de pensar em largar tudo. Talvez você tenha entrado aqui assim hoje à noite. Talvez você tenha entrado aqui por essas portas e você está vivendo um contexto exatamente como este que o apóstolo Paulo escreve aqui à igreja em Corinto. Um momento tão crítico na sua vida que talvez você entrou aqui dizendo: eu vou lá mais uma vez para Deus falar. Porque se Ele não falar, eu jogo tudo para o alto. Se Deus não falar comigo hoje à noite, se o Espírito Santo não me levar a uma palavra revelada para a minha vida, eu confesso, eu vou fazer uma besteira. Porque você chegou num ponto de tensão extrema. O que a gente faz numa situação dessa? O que me apaixona a respeito das Escrituras é que a Bíblia é o livro das respostas. A Bíblia é o livro para todas as respostas que envolvem a vida de uma pessoa. Portanto, não importa o que você precisa saber, a palavra de Deus tem o poder de te fazer conhecer a resposta para tudo que você precisa. Eu me apaixono pela Bíblia. Cada vez que eu abro a palavra e eu mergulho nela, eu fico encantado. Eu sou criado na igreja, sou filho de pastor. Conversava com o pastor Silas, tirando ali uma curiosidade pessoal sobre os versículos que ele fala com destreza. E eu havia notado: pastor, só uma curiosidade, eu noto que a sua versão é sempre revista e corrigida. Porventura, é pelo fato de daquela época só ter essa versão da Bíblia? Dizer exatamente isso. Aprendi quando menino, na escola dominical, cresci dentro da igreja. Mas cada vez mais que eu me exponho à palavra, mais apaixonado por ela eu fico. Porque quando eu olho para a Bíblia, meu querido, a Bíblia é o livro da esperança. A Bíblia aponta para um futuro de favor da parte de Deus para a sua vida hoje à noite. Por isso, se você entrou aqui hoje à noite, deixa eu te dizer, há uma palavra de Deus apontando para um amanhã de favor e bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Eu creio. A palavra de esperança. No meio desse turbilhão de emoções, Paulo arruma o norte. Porque o problema é que no meio do turbilhão, nós ficamos sem rumo. Quantos aqui já devem ter assistido, e agora está na moda esse negócio de MMA. Antigamente era boxe, né? Sugar Ray Leonard, né? Cassius Clay, não é da minha época não, viu, irmão? Eu só sei historicamente falando. Isso é da época do pastor Odilto. Agora, hoje em dia é MMA. É MMA. Aí você vê aqueles caras, tem uns marmanjos. Eles entram no octógono, que agora não é mais ringue, é octógono. O camarada entra lá, parece uns cães raivosos. Você já viu ou não? Os caras entram. O cara entra, é 5 rounds. O cara entra no ringue, tal, e tem hora que ele leva uma cacetada. Com todo respeito ao nosso irmão na fé, ele é irmão na fé, Vitor Belfort. Todo mundo, no mundo inteiro, assistiu o nocaute que ele levou do Anderson Silva. Lembra do chute? Pá! Meu irmão, eu acho que até agora ele está querendo saber o que aconteceu. Eu acho que tem dia que ele levanta de manhã dizendo assim: o Anderson está aí, o Anderson está aí, o Anderson está aí, o Anderson está aí, o Anderson está aí. Porque tem pancada na vida que tira o nosso rumo.
É comum você ver, depois de uma pancada, o técnico, ou aquele pessoal da técnica, apontar porque o cara vai para o canto errado. Ele leva uma pancada, o canto dele no octógono é do lado de cá. Ele vai para o lado de cá. Porque ele não sabe o que está acontecendo. Aí tem o cara diz assim... Shh. É importante quando a vida vem de forma avassaladora, com as vicissitudes que fazem parte da caminhada, é importante você ter aonde encontrar um norte. É importante. É por isso que o crente é diferenciado. O crente é diferenciado. Porque o camarada que não conhece a Jesus, ele não tem referência. Ele apanha e não sabe para que lado corre. O crente não. O crente, quando a coisa estreita, ele eleva os seus olhos para Cristo. O crente, quando a coisa estreita, ele dobra o joelho e diz: eu não estou entendendo nada, mas de uma coisa eu sei: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Eu não temerei, eu não estou entendendo nada, mas eu sei que algo vai acontecer. O crente é diferente. Paulo, no meio dessa situação, porque aqui, com todo respeito a Vossa Excelência que aí se assenta, muitos aqui, num quadro como esse, nós estaríamos velando o seu corpo, velando o teu casamento, velando a tua empresa, velando o teu sonho. Paulo não. Paulo reconhece a dimensão do problema, mas havia algo que o impulsionava diariamente. Ele sabia que maior era o Deus que ele servia do que o problema que ele enfrentava. Está aqui a diferença. Tanto é que no versículo de número 9, Paulo faz algo fantástico. Começa da seguinte maneira na Bíblia, que eu uso, na minha versão, que é RA, Revista Atualizada. Ele diz assim: contudo. Você sabe o que significa contudo? Contudo representa divergência de ideias. Eu gosto disso aqui. Porque quando está todo mundo querendo te convencer que acabou, você tem que ir contra aquilo que estão dizendo a teu respeito. Paulo diz assim: olha, a natureza da tribulação é muito maior do que aquilo que a gente podia suportar. Eu cheguei a ponto de desesperar da própria vida. Contudo, dá licença que eu vou me permitir o direito de contrariar a sua ideia. Tem gente dizendo a teu respeito que já acabou. Se levanta hoje e diz assim: dá licença, contudo, Deus não acabou aquilo que Ele começou a escrever na minha vida. Paulo cria, Paulo acreditava. Contudo, eu gosto dessas chaves, dessas palavras que são usadas estrategicamente colocadas pelo Espírito Santo. Entretanto, contudo, mas, normalmente vem depois de um momento crítico. O problema é intenso, a crise é grande, o diabo se levantou. Entretanto, a crise é maior do que eu posso suportar. Olha, eu estou desfalecendo, eu estou desanimando da própria vida. Contudo, Paulo faz uma virada. Paulo não aceita o decreto que estão querendo colocar sobre a sua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta: você é aqueles que aceitam os decretos que estão querendo colocar sobre a sua vida? Aquilo que o diabo está sussurrando no teu ouvido já há muito tempo, dizendo: perdeu, playboy, já era, o casamento acabou, a empresa faliu, o sonho ruiu, a faculdade não vai conseguir concluir. Querido, eu estou aqui hoje à noite para te dizer de que há um Deus que conforta os abatidos, há um Deus que vem e volta os nossos olhos por aquele que é a nossa esperança, Jesus Cristo. Porque ainda, pelo que eu entenda, não tem uma nova versão desse livro, porque na versão que eu conheço, a última palavra ainda vem dos lábios dele. Eu não sei como está escrito na tua Bíblia, mas na minha está escrito o seguinte: quem tem a última palavra é Deus, é Ele. Paulo diz assim:
tudo, com tudo isso, no meio dessa situação toda, porque o problema é quando a gente tenta fantasiar a realidade. Fingir que está tudo bem não resolve problema, meu querido. Pelo contrário, prolonga. Tem gente que está fingindo que está tudo bem. O cara está se arrebentando, o casamento está naufragando, ele está andando longe de Deus, e ele finge que está tudo certo. Um sorriso falso, uma alegria mentirosa, e todo mundo sabe. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, eu não quero te decepcionar, mas deixa eu te dizer uma coisa, todo mundo já percebeu. Tem gente que, estou bem. Todo mundo está percebendo, rapaz. Sorriso falso é a coisa mais fácil de ser identificada. É só pegar aquele selfie que você tirou com aquela que você achou que era sua amiga. Olha o sorriso que está na cara dela. Certo ou errado? A gente sabe por quê? O brilho no olho muda. O coração alegre faz o quê? Coração triste é só você pegar a antítese. Se o coração alegre formoseia o rosto, o que faz o coração triste? Deixa você precisando de botox. Você fica desfigurado. Você fica dizendo, Jesus, põe a mão. É nítido. Fingir que está tudo bem não resolve o problema. Não resolve. Tem gente que cria um clube da fantasia. Eu estou desconfiado. Não acontece isso aqui. Eu sou carioca. Eu sou o carioca mais fajuto que vocês vão conhecer. Eu nasci na Chatuba, Baixada Fluminense. Glória a Deus por isso. Glorifica aí, meu irmão. Ajuda aí. Olha que bênção. É uma bênção ou não é? Eu saí daqui, eu sei como é que funciona. Eu perguntava para o pastor Silas, onde é que fica Madureira. Minha avó morou muitos anos em Madureira. Eu brincava nas ruas de Madureira, era uma bênção. Só que não, era bom. Mas isso não acontece aqui em Campinas. Em Campinas é que acontece esse tipo de coisa. Tem gente que parece que constrói para si mesmo uma Disneylândia. Tudo é lindo. Quando ele chega, tem as mocinhas na entrada. Bem-vindo ao mundo da fantasia. Porque ela vive no mundo da fantasia. Tudo é falso. Meu irmão, elas estão recebendo para sorrir para você. Você acha que ela está sorrindo? Qualquer parque que você vai. Você acha que a pessoa sorri para você porque ela gosta de você? Ela está feliz. É porque se ela não sorrir, ela é mandada embora. Ela não sorri porque ela está feliz. Eu acho que ela até bota um durex e esconde com Prime. Não é Prime que fala? Eu entendo, Irmão, tem que comprar para minha esposa, não é fácil não. Orem por mim. Bota um durex aqui, bota um pancake, um Prime e esconde o durex. Falso. Tem gente que acha que mora num parque de diversão, um mundo da fantasia. Tudo é um mundo tão feliz. Lembra da musiquinha da Disney ou não? Mentira! Quando acaba o dia, as luzes se apagam. O Pateta, o Disney, o Mickey, o Donald e quem quer que seja o personagem preferido que você tenha, tira a fantasia, porque eu não quero mais uma vez te decepcionar. Eles não existem. Porque tem gente que ainda acha que ele existe. Diz assim, eu sonho um dia em ir conhecer. Eu oro, eu coloco no altar. Eu faço o pedido, eu subo o monte. Porque um dia o meu sonho é conhecer Mickey Mouse. Meu irmão, ele não existe. Não estou querendo te decepcionar não. É um cara lá que bota uma fantasia e finge que é ele. E troca turno. Você acha que um cara aguenta ficar dentro de uma fantasia daquela, num sol daquele o dia inteiro? Aguenta? Não aguenta. Muda. Desculpa, talvez eu tenha frustrado um sonho de criança seu. Me perdoe, pastor. Eu tenha frustrado aqui um sonho. Ai, estou decepcionado porque o Mickey não existe. Aí você vai precisar de cura interior. Tem gente que cria uma fantasia. Vem para a igreja quebrando o pau no carro. Dando coisa.
bendizendo a vida da varoa, de casa aqui, chega na porta da igreja. Eu saúdo a todos com a preciosa e maravilhosa paz do Senhor Jesus. Sorri, miserável. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, querida? Acaba o culto. Round número 2. O pau quebra de novo no caminho de volta para cá. Mentira! Fingir que está tudo bem não resolve o problema. Paulo não finge que está tudo bem. Olhar para a realidade dos fatos ajuda-nos a ter uma percepção clara dos problemas. Tem gente, o pior tipo de cego é o que não quer ver. Teu filho está longe de Deus. Teu filho está com umas manias esquisitas por aí. Você anda vivendo uma... Está todo mundo percebendo. E você finge que não está nada acontecendo. Não, na bênção. Lá em casa, tudo na benção. É uma benção. É benção, benção, benção. Nada. Paulo olha e diz, nós temos um problema. Só que a realidade do problema me leva a enxergar de que eu não sou guiado por aquilo que eu vejo. Eu me apaixono pela teologia que Paulo apresenta, porque diz assim, não tem problema você ver. O problema é você se permitir ser guiado por aquilo que você vê. Não tem problema. Eu enxergo pelos olhos da fé. Paulo tem uma dimensão do problema, mas ele decide mudar o foco. Ele diz, contudo, verso de número 9, nós já tivemos a sentença de morte. Em outras palavras, ele está dizendo, Cristo vive em mim. Que conversa é essa? Essa luta agora não é mais minha. O viver que eu vivo na carne, eu vivo pela fé. Ele diz, opa, peraí, eu sou nova criatura? Eu já recebi a sentença de morte? Que conversa é essa? Eu não estou fazendo algo em benefício próprio, eu estou pregando o evangelho. Há uma causa maior. E ele então começa a ir nessa direção. Presta atenção. Versículo 9 ainda. Para que não confiemos em... Ele tira o olho da sua limitação humana e começa a colocar a sua esperança em Deus. Porque se você olhar para você mesmo, eu vou concordar contigo. A vontade que dá é mandar parar o ônibus e descer. Porque segundo a nossa própria força, somos limitados. Você pode se esforçar, e todo esforço humano é bem-vindo na cooperação de um milagre. Não pense você também, porque tem crente que é preguiçoso. Não, já que é Deus que faz tudo, eu vou descansar e esperar. Não, olha para a mulher com fluxo de sangue. Ela gastou tudo que tinha. Os recursos que ela tinha, ela desprendeu para mudar a situação. Você tem que fazer a sua parte. O que Paulo está dizendo aqui é algo diferente. Paulo está dizendo o seguinte: eu não confio em mim, porque maldito o homem que confia no braço do homem e faz dele a sua segurança. Paulo tira os olhos da limitação humana. Você sabe como é que você vai enfrentar e vencer essa crise? Quando você ajustar o teu foco. Quando você colocar agora um norte ideal para a sua vida. Você deve ter entrado aqui perdido, meio que cambaleando de um lado para o outro, sem saber o que está acontecendo. O Espírito Santo hoje te toma pela mão. E ele diz assim: deixa eu te ajudar, deixa eu abrir os teus olhos, deixa eu te colocar no rumo certo. Olhe para Cristo, olhe para o autor e consumador da nossa fé. Ele diz assim: eu não confio em mim, e sim no Deus que ressuscita. Eu queria parar aqui um pouquinho. A fé de Paulo era algo tão intenso, que ele chega a ponto de afirmar aqui: não importa o que aconteça, até que chegue ao extremo de qualquer coisa que é a morte, Deus tem poder para mudar tudo. Olha que lindo! Não importa, pode estar difícil, pode chegar num ponto onde eu acho que não tem mais saída. Tem gente aqui que entrou dizendo: não tem mais jeito, pastor, não tem mais volta, não tem mais o que fazer, não tem mais recursos. Os médicos jogaram a toalha, a medicina chegou no limite.
Há um Deus que está neste lugar hoje à noite, e Ele não tem limites no seu agir, no seu poder. O mesmo poder que agiu ressuscitando Cristo dentre os mortos está aqui hoje à noite, e Ele vai levantar você, Ele vai colocar você de pé. É por isso que hoje à noite eu vim aqui para te dizer: não desista, não desanime. Deus tem o controle de todas as coisas. Ele diz: eu não confio em mim, eu confio num Deus que é maior do que todas as coisas. Paulo volta os seus olhos para Deus. O meu socorro vem do Senhor. O salmista no Salmo 27, verso de número 5, ele afirma: pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu templo, Ele vai me acolher. Meu querido, no dia da adversidade é que você vai provar como nunca antes a graça, o socorro, o favor e a bondade de Deus sobre a sua vida. Ah, você me ajuda aí, por favor. Mas quantos aqui creem nessa noite de que por mais que a situação pareça desesperadora, há um Deus que nos socorre nos nossos momentos de aflição? Paulo tira os olhos de si. Tem gente que diz: se a economia melhorar, eu saio dessa. Se eu arrumar um emprego, a situação muda. A tua esperança não tem que estar na economia. Se tiver no PT, então tu está lascado. Aí você desesperou da própria vida mesmo. Os nossos olhos continuam fitos naquele que não falha nunca. Ele nunca falhou, Ele nunca falhará. Ele continua no controle, no poder de todas as coisas. Quando Ele fala, tudo muda. Uma palavra dEle nessa situação caótica que você está vivendo, saiba, vai mudar o curso da sua vida. Não é uma palavra, uma palavra. Talvez o princípio de reconhecimento de autoridade mais transparente encontrado nos evangelhos se dá pela boca de um centurião. Quando os tem dos seus servos enfermos, ele pede para que Jesus cure-o. Jesus se dispõe a ir até a casa dele e diz: não, senhor, não precisa, basta uma palavra. Eu tenho pessoas sujeitas a minhas ordens. Eu disse esse aqui, vai aqui, ele vai. Eu digo a outro, faz aquilo, e ele o faz. Eu tenho certeza que se o Senhor falar, algo vai acontecer. Querido, Deus hoje tem uma palavra de vitória para a sua vida. Se Ele falar, não importa o que as circunstâncias, o que a vida tenha tentado te convencer, uma palavra dEle muda tudo, 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 para a glória do seu santo nome. Agora olha o exercício que o apóstolo Paulo faz. Se tem uma coisa que ajuda a nossa fé, é se lembrar aquilo que Deus já fez. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos aqui hoje à noite podiam testemunhar a favor do nome do Senhor dizendo: eu já provei na minha vida do favor, do cuidado e da bondade de Deus? Levanta a mão. Dá uma olhada ao redor, dá uma olhada ao redor. Pode abaixar. Olha o que Paulo faz. Eu vou te ajudar a fazer o mesmo exercício que Paulo faz. Paulo começa a se lembrar: olha, papai, peraí, eu não caí aqui de paraquedas não. Eu não exerci meu ministério na minha própria força até agora. Ele começa a fazer aquilo que o próprio texto de Lamentações, que eu já citei no capítulo 3, no verso de número 21, diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. É um exercício. É você que precisa ocupar a tua mente com coisas que vão te abençoar e não te atrapalhar. É por isso que ele escreve aos Filipenses no capítulo 4, finalmente, irmãos, ele começa a dizer: é nisso aqui que você deve pensar, tudo aquilo que for puro, tudo aquilo que for amável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja
isso que ocupe o vosso pensamento. É por isso que ele escreve aos Romanos no capítulo 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo com sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. E não vos conformeis com este, mas transformai-vos pela renovação da vossa. Olha que tem muita gente que diz assim: a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. É verdade. Mas você se esquece do que faz com que a pessoa entenda isso. É quando você transforma a sua mente e ajusta ela, não com aquilo que o mundo quer te convencer, mas com aquilo que a palavra afirma a seu respeito. É por isso que ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renove a tua mente hoje à noite. Ocupe os teus pensamentos com palavras de vitórias, com palavras de esperança, com palavras de bondade, com palavras de promessa. Porque quando você começa a se lembrar disso, um novo ânimo começa a tomar conta do teu coração. Algo começa a acontecer quando você se lembra das promessas de Deus. Meu querido, eu já tive no chão, com a cara no pó, achando que não valia mais a pena. O que me levantou foi a promessa de Deus. Eu comecei a lembrar: não, Deus, eu sei, o Senhor fez ontem, o Senhor disse que jamais abandonaria um filho teu, o Senhor disse que é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Aquele que começa a boa obra na nossa vida não para, ele completa. Ele diz que eu sou mais do que vencedor. Meu irmão, você vai ficar impressionado o que acontece com você quando você ocupa a sua mente com a palavra de Deus. Vem como um revigorante, vem como um energético espiritual. Tem gente aí viciada nesses negócios, TNT, Red Bull, Monster. Meu irmão, assim como tem um energético para o teu corpo, quando você está assim sentindo, porque tem dia que parece que você tomou uma surra de pau, foi ou não foi? Você chega no final do dia, aí você tem mais um compromisso. Você toma um café. Tem vigilante que leva para a portaria do prédio 2 litros de Coca-Cola, uma garrafa de café, Red Bull. O cara sai igual um zumbi no dia seguinte. Fica 3 dias sem dormir. Pode ser. É bom para ir para vigília com o espírito dele. Não dorme nunca. Da mesma forma como o nosso físico, pela luta, pelo progresso de dia, cansa e precisa de vitalidade. A nossa alma, o nosso homem interior, do mesmo jeito. Você sabe o que vai te colocar de pé hoje à noite aqui? A palavra de Deus. Ocupe o seu coração com ela, encha a sua mente de esperança, tire essa besteira que o diabo tem colocado no teu coração e na tua mente. Lembre-se daquilo que ele escreve: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. Você sabe o que é sofisma? Pensamento incorreto. Há uma arma que você tem na autoridade do nome de Jesus, dizer: eu não vou pensar nessas coisas, eu vou ocupar minha mente com coisas que me revitalizam. É o que Paulo faz. Versículo de número 10. Eu preciso correr. Ele diz assim: o qual fez o quê? Espera aí, deixa eu olhar para a minha situação. Deus já me livrou ontem? Já. Você levantou sua mão. Você mesmo é testemunha para si próprio de que a bondade do Senhor existe, de que Ele é fiel, de que Ele não falha, de que Ele te ajuda, de que você já orou. Quem aqui já teve oração respondida? Levanta a mão. Ué, o que mudou? Paulo começa a pensar: não mudou nada. Ele diz: o qual nos livrou. Aí ele diz assim: se ele livrou, olha o versículo 10, ele também livrará. Ué, ele não muda? Malaquias capítulo 3, versículo de número 6. Eu, o Senhor, não mudo. Não mudo. Se ele é o mesmo ontem, hoje e será para. Se ele livrou ontem, qual é o raciocínio lógico? Ele vai livrar hoje, porque a promessa que ele deu aos seus discípulos é essa: eis que estarei convosco todos
todos os dias, todos os dias, todos os dias. Eu estive em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Estou com você em outubro. E sabe de uma coisa? Eu vou estar com você até o fim dos tempos. Eu vou caminhar com você até o final. É por isso que hoje à noite o seu coração precisa se encher de ânimo e de esperança. Porque Paulo começa a dizer, ele livrou ontem, ele está livrando amanhã. E ele diz assim, ele continuará a livrar. É o que diz o verso 10 ou não? Olha o que Paulo faz, espera aí. Ele livrou ontem, ele está livrando hoje, ele vai livrar amanhã. Você não precisa se preocupar quanto ao dia de amanhã. É por isso que quando Jesus fala sobre a ansiosa solicitude da vida, olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. Eles não pensam em que vão se vestir ou que vão comer, ou os pássaros, nada. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos é o seguinte: fica tranquilo, o teu amanhã está garantido. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Chegando aqui na igreja com o pastor Silas, eu fui levado a um exercício da minha memória sobre uma verdade absoluta. Tem muita gente que acha que o percurso do caminho vai ser igual para todo mundo. Não vai. Tem gente que vai enfrentar um tipo de luta, outros, outra. Tem gente que vai enfrentar problema numa área, outros em outra. Mas sabe o que eu aprendi? É que o capítulo final de todo mundo já está escrito. E você sabe o que o capítulo final de todo mundo registra? Você venceu. Você venceu. Não importa a luta, não importa o problema, não importa a crise, não importa a adversidade. O final da história, eu já sei como é que é. E eu estou aqui apenas para te lembrar. É o mesmo final para você. Em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ah, meu irmão, eu queria que você hoje à noite enchesse o seu coração de ânimo, de esperança, e dissesse: preocupação, pode ir embora. Angústia, cai por terra. Jesus me visitou hoje à noite e Ele me lembrou que vai dar tudo certo. Ah, meu querido, vai dar tudo certo.